A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler só um verso 24. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Esse é um sermão que Jesus estava fazendo, que Mateus transcreveu aí no capítulo 5, 6 e 7. E nesse momento do sermão de Mateus 6, Cristo, no verso 24, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês, Cristo estava falando com os discípulos, Cristo estava falando com os apóstolos, Cristo estava falando para aqueles que estavam ouvindo. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24, o título da mensagem é Os Dois Senhores. Ninguém, diz Cristo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pai Santo, bendito e amado Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, atentar aos nossos corações e à nossa mente, Senhor, do serviço que devemos prestar e a quem devemos prestar o serviço, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, falar com cada um de nós, Senhor, para que haja transformação, para que haja salvação, para que haja frutos de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ser conosco nesse momento, Senhor, nos trazendo luz, Senhor, de repente sobre alguns questionamentos que fazemos, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que os nossos ouvidos eles possam estar apenas e somente envolvidos, Senhor, em ouvir a palavra do Teu Espírito, Senhor, que nada de mim saia que não seja vinda da Tua presença, que nada de mim saia que não seja vinda do Teu Espírito, Pai. Então, em nome de Jesus, me usa nesse momento, Pai. Também fala aos corações dos meus irmãos. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém, e amém, podeis assentar. Você, eu e você, a gente pode ter, de repente, 2, 3, 4, sei lá quantos amigos a gente pode ter. A gente pode ter vários amigos. A gente também pode ter mais de uma distração. A gente pode praticar ou ter mais de uma distração. Você pode, de repente, ou assim como eu gosto de jogar bola e eu gosto de ir ao cinema. Então você pode ter mais de uma distração.
Você pode ter até mais de um emprego. Não, pastor, eu trabalho de manhã, na parte de manhã, em X lugar, e aí depois do almoço, um pouco depois das 2 horas, eu vou para outro lugar, 3 horas eu vou, aí eu tenho um outro emprego, e aí eu vou trabalhar nele, ou se não, até mesmo uma professora, de manhã dá aula num colégio, de tarde em outro, ou durante a semana dá aula num lugar, e aí no curso, e aí no sábado vai dar em outro curso. Você pode ter 2 ou mais amigos, você pode ter 2 ou mais empregos, você pode ter 2 ou mais distrações que você pratica ou desenvolve, mas você não pode ter 2 senhores. Não há como nós termos 2 senhores. A declaração "ninguém pode servir a 2 senhores" aparece em harmonia com toda a porção do sermão de Jesus que a rodeia. E eu acabei de falar que em Mateus 5, 6 e 7 é o sermão do monte, onde Jesus está lá falando com aqueles que estão ouvindo, com seus ouvintes. E aí, meu amado, ouvintes são ouvintes, né? A gente fala para os discípulos, e possivelmente Jesus falava para os apóstolos, para os discípulos, mas aí possivelmente tinha gente que estava ali só para ouvir e realmente não estava escutando. Tem gente que ouve e não escuta. Tem gente que apenas ouve, ela não consegue escutar, ela não consegue absorver. Pois bem, justamente essa declaração "ninguém pode servir a 2 senhores" é colocada justamente, faz parte de uma sucessão de admoestação que Jesus deixa cristalino claro o entendimento que o compromisso a Deus ele não pode ser repartido. Não há como repartir o compromisso de um homem e de uma mulher a Deus ou alguma outra pessoa. O interessante é que Mateus insere esses escritos da palavra do Senhor Jesus logo depois do conselho do Mestre, para que seus discípulos e seguidores não se dediquem a acumular tesouros sobre a terra. Se você dá uma olhada lá em Mateus 3, 23, é isso que Cristo fala, que não há como se dedicarem a acumular tesouros sobre a terra. A verdade é que eu e você, nós não devemos perder o nosso tempo com tesouros passageiros. Tem gente que perde tempo com tesouro passageiro. Saiba você que para cada um de nós há um tesouro eterno. Para mim e para você há tesouros eternos. E a gente não pode perder tempo com tesouros passageiros. Tem gente que perde tempo com tesouros passageiros. E nós temos um tesouro eterno. Jesus ainda procura nesse contexto instruir os que ouvem que o coração do homem estará sempre aonde estiver o quê? O seu tesouro. Fica claro que com essa instrução ela se encaixa em um tremendo cuidado sobre o perigo do homem se colocar ou colocar o seu coração no lugar errado. Tem homem que coloca o seu coração no lugar errado. Às vezes é o olho, às vezes é a vontade, às vezes é o desejo, às vezes é o sentimento do homem que faz com que ele coloque o seu coração num lugar errado. Mas o homem tem que entender, ele tem que ter um entendimento que ele tem um tesouro eterno e não tesouros passageiros. Jesus, ele continua seu discurso advertindo que o homem, que se os olhos de alguém forem bons, então todo o corpo ele será iluminado. Mas se os olhos forem maus, então todo o corpo estará em trevas. Jesus diz ainda em Mateus 6, 23, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Eu fico imaginando Jesus discursando, Jesus doutrinando, Jesus explicando aquele povo. A maioria não sabia ler, a maioria não sabia escrever, a maioria ouvia e tinha como instrutores os fariseus e os legalistas, e aí eles começam a ouvir um discurso diferente de uma pessoa diferente, num lugar diferente. Jesus repreende acerca do tipo de luz que ilumina a vida de uma pessoa. Não há como conjugar as trevas com a luz, não tem como viverem juntas as trevas e a luz. Não há como ter um olho na
com a declaração de Jesus de que ninguém pode servir a dois senhores, nós podemos afirmar que os olhos bons são aqueles que se amoldam com a vontade de Deus. Você tem olho bom? O seu olho está voltado à vontade de Deus? Será que seus olhos conseguem enxergar Deus como o Senhor? Porque se você tiver os olhos bons e enxergar Deus como o Senhor, você vai obter a luz. Os olhos bons, eles sempre procuram glória a Deus. Os olhos maus, em contrapartida, são aqueles que centralizam em outro Senhor. São aqueles que se envolvem pela escuridão das vontades pecaminosas, as vontades egoístas. E como nós somos egoístas? Nós, eu e vocês, somos egoístas. Os olhos maus, eles procuram glorificar, não a Deus, mas a própria carne. Eu quero nessa manhã, então, observar essa afirmação de Cristo, tendo como pano de fundo a atuação do cristão nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito a quem seus olhos têm servido. E aí você medita: eu não posso fazer isso por você. Se os seus olhos têm contemplado a glória de Deus ou a sua própria carne, se tem servido a Deus ou se tem servido ao mundo. Mas o que é o mundo ao qual o Senhor está se referindo, pastor? Eu não me refiro ao mundo físico, nem ao mundo humano. Quando falo do mundo, eu me refiro ao mundo sistema, a quem João, na primeira epístola de João 2,15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo como sistema é o que usamos quando nos referimos em nossas conversas diárias. É o mundo dos esportes, é o mundo da política, é o mundo da economia. Esse mundo ao qual nos referimos é o mundo do sistema que rege esses mundos. Para João, nos seus escritos, o mundo é uma sociedade pagã, com seus falsos preceitos, com seus falsos valores, valores da vida falsos deuses. O mundo, conforme a palavra de vida descreve, é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Esse sistema mundano, ele diverge tudo o que é benigno. O mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo, lá em João 12:31. As pessoas que não são salvas, elas pertencem a esse sistema do mundo, elas são filhos do mundo. Esse mundo não conheceu a Cristo e nem conhece a nós, a igreja de Cristo. Esse sistema odiou a Cristo e continua e sempre odiará a igreja de Cristo. Esse sistema desse mundo não é a habitação natural de nós cristãos. Nós somos cidadãos do céu, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo onde Satanás é o Senhor faz a todos se rebelarem contra a proteção do meio ambiente. As queimadas improdutíveis, a poluição derivada dos fogos industriais, mas não se preocupam em se rebelarem da mesma forma com a poluição moral do sistema. As pessoas se preocupam com coisas banais, coisas externas, as coisas internas, o que diz respeito à moral e à ética de um ser humano. Esse mundo ele não se preocupa, ele não se rebela contra isso. Tráfico de drogas, crime organizado, prostituição institucional, impunidade. Não há compatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Não há como amar a dois senhores. O amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus Pai. Nos dois tipos de amores, e preste atenção nisso, a exclusividade. exclusividade. Há algo pertinente, há algo que é exclusivo, há algo que é exclusivo. Há algo pertinente, há algo que é exclusivo, 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 há
Há algo que os dois mundos, eles têm questão e fazem questão de ter exclusividade sobre a vida daquele que os escolhe. Nos dois tipos de amor, há essa exclusividade. O amor ao mundo e o amor a Deus, eles pedem exclusividade. Ninguém pode servir a dois senhores. Apesar de que no mundo há a possibilidade de ter uma vida externa maravilhosa, um coração abastecido de podridão, é possível ser um legalista e ao mesmo tempo um sepulcro caiado. É possível não deitar-se com uma mulher e ainda assim a desejar no coração. Ainda é possível não ser rico e ainda assim cobiçar riqueza. O amor ao mundo afeta a nossa resposta à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a alegria de todos aqueles que amam a Deus. Deus se alegra daqueles que fazem a sua vontade. O problema é que quando um cristão perde a sua alegria no amor do Pai, e quando os cristãos têm perdido essa alegria no amor do Pai, fazer a vontade de Deus deixa de ser contentamento, agora passa a ser um incômodo. Tem gente que vem à igreja só por vir. E eu falo para algumas pessoas da igreja, eu prefiro que a igreja esteja vazia, com 2, 3, com o coração dispostos a servir a Deus, do que uma igreja cheia. Não que a igreja não seja um hospital, a igreja é um hospital, mas a igreja é um hospital diferente. Quando você passa mal, você vai ao hospital porque você está passando mal. O mundo lá fora, ele jaz de maligno. E a opção é da pessoa de entrar ou não na igreja. Quando você está mal fisicamente, você vai ao hospital. Agora, quando você está mal e você sabe que está no mundo, a sua opção, você está bem de saúde, a sua opção ela passa a ser da sua vontade. Ou você entra pelas portas ou não. Aqui nós devemos aceitar todos que entram por essa porta. Mudamos ou não mudamos. Mas eu oro a Deus para que aqueles que entrem por essa porta sejam transformados pelo amor de Deus. Sejam transformados pela mão santa do Espírito Santo. Não pela palavra do pastor, não pela irmãzinha, não pelo irmãozinho, não porque há um bom acolhimento, não. Que seja impactado pela palavra. Porque é ela que transforma, ela que salva, ela que cura, ela que liberta. É ela, e só ela faz isso, só ela tem esse poder. O mundanismo, ele pode ser definido como tudo aquilo que leva você a perder a alegria do amor do Pai e desencoraja você a fazer a vontade de Deus. Quantos cristãos estão se pervertendo por coisas banais, coisas pequenas, fazendo a vontade do mundo, esquecendo de fazer a vontade de Deus. E o mundo tem as suas armas para bater o cristão. É a carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Quando a gente fala da concupiscência da carne, são as tentações que nos assaltam de dentro para fora. São as nossas vontades asquerosas. Porque eu e você temos vontades asquerosas. É ter uma vida de imediato deleite. É praticar com alegria um prazer puramente humano. É uma satisfação temporária. A carne corresponde à nossa vida subjugada pelos sentidos e pelos sentimentos. Quem tem o mundo como Senhor, ele procura satisfazer os prazeres da carne. Já a concupiscência dos olhos são ímpetos que nos invadem de fora para dentro. É ser tentado por valores falsos. Preste atenção nisso. Os olhos, eles não são só apenas a lâmpada do corpo, mas eles também são as janelas da alma. Os nossos olhos não são apenas a lâmpada do corpo, mas também as janelas da nossa alma. É pelos olhos que os desejos entram. Eva sucumbiu porque viu fruto. Ló viu as campinas do Jordão e ele foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma.
se quem seduziu de nada. A mulher de Potifar olhou José e tentou persuadi-lo. Acã olhou a capa babilônica e ele arruinou-se. Davi, depois que viu Batseba, a espada nunca mais se apartou da sua casa. Cuidado com os seus olhos. Nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. Cuidado com os seus olhos bem. Cuidado com os seus olhos se atentam. Quanto à soberba da vida, é aquela que tenta sensibilizar as pessoas com a sua importância. As pessoas, elas compram carros, casas, roupas, joias para comover as pessoas. Elas martirizam a sua integridade e a integridade alheia, a honestidade para evidenciar poder. Muitas pessoas compram aquilo que elas não precisam, com dinheiro que nem tem, apenas para impressionar as pessoas que não conhecem. E tem pessoas que têm o mundo como Senhor. O verdadeiro cristão, eu e você, nós devemos ter outro tipo de estilo de vida e amar somente e prioritariamente a Deus. A vida cristã não é só usar o perdão e a comunhão com Deus, mas também é combater o inimigo. Nós devemos combater o inimigo. O perdão dos pecados passados, ele deve ser acompanhado pela libertação do poder atual do pecado. As marcas do cristão são o perdão mediante Jesus, o constante conhecimento de Deus e a vitoriosa força contra o inimigo. Uma das fortes razões do porquê não devemos amar o mundo é porque chegou agora a nossa vez. É a era presente que está a ser condenada. O mundo, com a sua densa escuridão, já está se esgotando. Jesus está para voltar. Aqueles que perseverarem com a concupiscência mundana, esses aí passarão e se esgotarão com ele. O mundo tem dia e tem hora para acabar. Só a gente não sabe, mas tem dia e tem hora para acabar. O sistema mundano, ele é passageiro. Os prazeres e encantos do mundo também passarão junto com ele. O verdadeiro cristão maduro, ele deve ter consciência de que é estrangeiro e peregrino sobre essa terra. Ele não tem cidade permanente aqui, mas busca incessantemente a cidade que está por vir. Verdadeiro cristão, o que tem Cristo como único Senhor de sua vida, ele não se sente confortável aqui nesse mundo. Se você se sente confortável aqui nesse mundo, ore ao Senhor, meu irmão. Ore ao Senhor. Ore bastante ao Senhor. A alegria do verdadeiro cristão tem a ver com a alegria do Espírito de Deus. Diferentemente de uma pessoa mundana que vive os encantos e os prazeres da carne, não dá para a gente ser cristão e ser mundano. Ou é uma coisa ou é outra. Porque um vive pelo que os olhos desejam e o outro para a realidade invisível de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. São dois estilos de vida totalmente diferentes. Os que servem a Cristo e sua vontade têm a sua permanência eternizada. Porque quando esse mundo acabar com a sua cultura, com as suas arrogâncias, com as suas vãs filosofias, seu egocentrismo intelectual, seu materialismo soberbo, e mesmo depois de tudo isso, for olvidado neste mundo de verdade, lugar dos novos céus e a nova terra, os servos fiéis a Deus, os que o servem, eles permanecerão para sempre, refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. O servir a Deus tem a ver com fazer a sua vontade. Eu e você devemos fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. A vontade de Deus não é alguma coisa que a gente deve consultar de forma esporádica, como uma enciclopédia. Tem um rapaz que me fala para mim que
sempre quando ele tem problema, legal, um jovem seu. Porque eu estava conversando com ele, ele falou assim, não, eu leio a Bíblia. Eu falei, que bom que você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia sempre? Estava conversando com ele, ele falou assim, não, eu leio a Bíblia quando eu tenho algum tipo de situação que eu quero direcionar, eu pego e leio a Bíblia. Eu falei, mas como é que você faz isso? Ele falou, não, eu pego, ponho a mão na Bíblia, e aí eu abro numa página e leio um versículo. Eu falei, como é? E aí eu direciono a minha vida conforme está aquele versículo informado. Meu irmão, fazer a vontade de Deus é conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus não quer ver com o que você abrir. Em qualquer lugar dela, ele é apenas um versículo. É entender o contexto dessa palavra que transforma, que liberta e salva. A vontade de Deus, ela não deve ser uma consulta esporádica, palavra. Não, muito pelo contrário. Deve ser uma consulta diária, entregue, estudada a palavra de Deus. O problema não está em se isso ou aquilo é certo ou errado, é bom ou ruim, mas se isso ou aquilo é a vontade de Deus para mim. É isso que importa. Deus deseja que nós não só compreendamos sua vontade, mas também que a gente possa passar a conhecer a sua vontade. Enquanto Israel conhecia o que Deus estava fazendo, Moisés conheceu o que ele estava fazendo. Lembra de Sansão? A história de Sansão, o exemplo dele, é perigoso. Ele cortejou com as trevas. Ele, em algum momento, serviu a 2 senhores. Mesmo que no final da história de Sansão, Deus o tenha restaurado por sua infinita graça e misericórdia, a sua dependência ao senhorio dos desejos de sua carne o levou de juiz de Israel a escravo dos filisteus. Outra coisa, da mesma maneira que o mundo e Deus pedem a exclusividade do senhorio, o certo é que todos nós servimos a alguém. Eu não sirvo a ninguém, pastor, mentira. Você serve a alguém. Faça aí um autoexame, uma autoanálise, porque você serve a alguém. Todas as pessoas neste mundo, eles possuem um Senhor, a quem serve, com devoção e com glória. Em Romanos 6, Paulo, nos seus escritos, ele fala sobre isso numa exposição em que ele personifica o pecado na figura de um Senhor que domina sobre seus escravos. Paulo é claro quando diz que ou uma pessoa serve a Deus ou serve ao pecado. Meu irmão, não tem meio termo, não tem meio cristão, não tem como ser meio crente. Eu sou meio crente. Deus não tem sociedade comum. Não há como querer dividir a sua dedicação a Deus com os prazeres dominadores deste mundo. Deus não escolheu e redimiu de forma parcial um povo para si. Não foi de qualquer maneira. Primeira carta de Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui descreve que nós devemos ter total obediência, devoção e submissão a Deus. Na sequência da sua explanação, Jesus Cristo torna ainda mais cristalina a compreensão de que servir a 2 senhores é impossível. Ele completa, ele fala, ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ele não fala de qualquer maneira que nós não devemos servir a 2 senhores. Ele completa dizendo, olha, não tem como você odiar um e amar o outro, ou você vai odiar um e amar o outro, porque não tem como você odiar os dois nem amar os dois. Não tem como você se dedicar aos dois, ou desprezar os dois. Quando você se dedica a um, você vai desprezar o outro. Em um primeiro momento,
Uma pessoa pode até pensar em servir dois senhores, mas vai chegar um momento em que ele vai ter que decidir. Tem gente que está com a cabeça, está com o corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora. Vai ter uma hora que você vai decidir onde você vai querer ficar, se com o corpo lá fora ou com a cabeça aqui dentro. Não tem como você ficar com a cabeça lá fora e o corpo aqui dentro. Tem gente que está assim na igreja. Vai acontecer algo em que o verdadeiro Senhor, a quem essa pessoa serve, vai ficar cristalizado claro, e ela sim vai escolher por onde ela quer andar, qual o seu caminho. Por fim, para a gente acabar, a gente pode sinalizar o exemplo de Judas Iscariotes. Ele andava, seguia Jesus, ele chamava até Jesus de mestre. Olha que engraçado. Mas em seu íntimo, seus olhos eram maus. Eles não enxergavam a Cristo como seu Senhor. E aí, no momento propício, ele demonstrou a quem realmente servia. Ele amou a um Senhor e odiou o outro. Ao dizer ninguém pode servir a dois senhores, Jesus centraliza em seu discurso especificamente na questão das posses. Ele personifica as possessões na figura de um Senhor, que também existe fidelidade aos seus servos. Você tem sido fiel a Deus? Assim, quando Jesus diz ninguém pode servir a dois senhores, isso quer dizer que as riquezas e as posses, elas podem ser um Senhor que escraviza seus servos. As pessoas que amam as riquezas do mundo, elas amam ao mundo. E elas são submissas à vontade desse mesmo mundo. E não é possível amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. O mundo que é você, que é eu. O mundo que é um cristão. E ele vai tentar nos aliciar com as suas riquezas. E o problema aqui não está em possuir riqueza não, meu irmão. Tem nada de nenhum problema você possuir riqueza não. Nenhum problema você possuir riqueza. O problema é você ser possuído por essas riquezas. O problema todo está aí. Aqueles que possuem riquezas, mas servem a Deus como Senhor acima de tudo, colocam todos os seus bens e todos os seus esforços ao serviço do Senhor, ao dispor de seu reino. Mas aqueles que são possuídos pelo mundo, através das riquezas, seus olhos são tão maus que eles são capazes de querer se aproximar de Deus, somente com a esperança de aumentar ainda mais a quantidade de seus bens. E nesse ponto, Paulo, o apóstolo, é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Foi transformado pela luz do Evangelho de Cristo. Ele fixou seus olhos inteiramente na glória de Deus. Ele dedicou a sua vida totalmente à obra e ao verdadeiro Senhor, a ponto de considerar como perda tudo que já havia possuído em sua vida terrena. Portanto, meu irmão, ninguém pode servir a dois senhores. Aquele que serve a Deus se dedica completamente a Ele. O servo de Deus, ele é inteiramente devotado ao Senhor, que o libertou da escravidão do pecado, que o tirou do domínio de qualquer coisa que outrora atraiu seu coração. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, eles podem descansar plenamente em sua provisão. Eles não andam desesperados acerca do que há de vir. O cristão está no mundo, mas não no mundo. O cristão é chamado no mundo e enviado de volta ao mundo, como luz e testemunho. Nós temos que ter cuidado, porque o mundo entra no cristão pela porta do coração. Diz lá a primeira carta de João 2,15: não ameis o mundo. Então, nessa manhã, que você se lembre que não há como servir a dois senhores. Fecha teus olhos, levanta a cabeça. Vamos ter um momento de oração.